Cadeias carbônicas. Bom, a classificação das cadeias de carbono é muito importante na química orgânica. Uma cadeia carbônica, e o carbono tem essa propriedade, né, gente? Por isso que o número de compostos orgânicos é tão elevado. O carbono forma cadeias. Que tipo de cadeias ele pode formar? Bom, dependendo da disposição, ela pode ser aberta, isto é, tem o primeiro e o último carbono. A gente consegue identificar, consegue numerar facilmente. Ela pode ser fechada, a cadeia, tá? Normalmente forma uma figura, um triângulo, um quadrado, um pentágono. Nós não conseguimos identificar qual é o primeiro e qual é o último. Por isso que essa cadeia também é chamada de cíclica. É uma cadeia cíclica. Se for uma mistura das duas, um pedaço fechado, um pedaço aberto, aí ela é mista, cadeia mista, certo? Então, quanto à disposição, a cadeia pode ser ou aberta, ou fechada, ou os dois, mista. Bom, uma outra classificação que nós também usamos, e é muito importante também, é quanto o tipo de ligação entre os carbonos na cadeia. Por exemplo, uma cadeia aberta, tem 3 carbonos, e entre os carbonos só tem ligações simples. A cadeia é saturada. Mas, se nós tivermos, por exemplo, uma ligação dupla entre os carbonos, é uma cadeia insaturada. Pode ser aberta, pode ser fechada, mas lembrem, a ligação dupla ou ligação tripla, a insaturação, tem que estar entre os carbonos. Ela não pode estar, por exemplo, deslocada para um oxigênio, certo? No caso de uma acetona, por exemplo. Não. É só entre os carbonos que a gente conta. Ok? Esta é a classificação quanto à saturação. Uma cadeia pode ser formada somente por átomos de carbono. A sequência, não importa o número de carbonos, só carbono. Carbono, 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 carbono. Ela é homogênea. Fechada ou aberta, não importa. É homogênea. Mas se houver uma interrupção, um elemento que não seja carbono, oxigênio, por exemplo, assim, ó, carbono, carbono, oxigênio. Carbono, carbono. Vocês viram? O oxigênio interrompeu a sequência dos carbonos. A cadeia é heterogênea. Certo? Este elemento que interrompe a cadeia, a gente chama de heteroátomo. Pode ser o oxigênio, pode ser o enxofre, o nitrogênio pode ser também. Ele está interrompendo a cadeia. Ela é heterogênea. Certo? Uma cadeia pode ser normal ou ela pode ser ramificada. Como é que eu vou saber? Número de pontas. Se a cadeia tiver 2 extremidades apenas, então ela é normal. Tá? Vocês vão colocar o dedinho. Começou aqui, terminou ali. Mas se ela tiver 3 ou mais extremidades, aqui, ali, aqui em cima, embaixo, várias extremidades de carbono, 3 ou mais, então ela passa a ser ramificada. Pode ser aberta, pode ser fechada, ela é ramificada. Dentre as cadeias fechadas, tem uma que se destaca e muito, gente. São as cadeias aromáticas. Essas cadeias aromáticas, elas se caracterizam pela presença do anel benzênico, anel aromático. O composto que dá origem a tudo isso chama-se o benzeno. Daí, anel ou núcleo benzênico. Mas, generalizando, a gente chama também anel ou núcleo aromático. Essas cadeias se caracterizam por apresentarem 3 ligações duplas alternadas. A ligação dupla é formada por uma sigma e uma pi. Esta ligação pi é que se movimenta por toda a estrutura, criando um fenômeno chamado da ressonância. A ressonância é o deslocamento dessa ligação pi ao longo de toda a estrutura. Essa cadeia é aromática. Ela tem uma forma fácil de ser identificada, é um hexágono
Muitas vezes vem as 3 ligações alternadas e outras vezes vem o anel dentro do hexágono. Classificamos como cadeia aromática, ok? Então, uma cadeia pode ser aberta, fechada ou mista, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E as fechadas podem ser não aromáticas, são chamadas de alicíclicas, ou aromáticas, as que apresentam o anel benzênico. Certo, gente? Bom estudo para vocês!